Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Braga. Estamos aqui fazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou falar sobre Enoque, a história que você não sabia. De acordo com a Bíblia Sagrada, Enoque foi um homem justo e sincero diante de Deus. Com sua sabedoria e obediência, andou 300 anos com o Senhor, e logo após isto, Deus o arrebatou em vida, e nunca mais se ouviu falar de Enoque. Enoque era o sétimo depois de Adão, filho de Jared e pai de Matusalém, o homem que mais viveu sobre a face da terra, cerca de 969 anos. Na Bíblia Sagrada, existem poucos relatos sobre Enoque. É relatado somente no livro de Gênesis e no livro de Hebreus. Entretanto, existe outra história de Enoque que poucos sabem. Na primavera de 1947, um pastor árabe beduíno andava pelas ruas de Qumran, na Cisjordânia, às margens do Mar Morto. Acidentalmente, deixou cair um objeto por uma fenda das ruínas, e ao procurar o objeto, o pastor ficou surpreso ao perceber que o objeto havia caído dentro de uma câmara desconhecida, embaixo da terra. Abrindo a câmara, haviam 20 vasos de cerâmica. O objeto que havia caído chegou a quebrar um dos vasos. Ao verificar o vaso quebrado, notou-se que dentro havia uma bolsa de couro revestido com uma espécie de piche. Dentro da bolsa haviam vários rolos de pergaminhos de papiro. Os rolos continham vários livros de escrituras muito bem conservadas. Os textos em hebraico antigo desconhecido. Estes foram traduzidos por um perito, que, segundo relatam os estudiosos, foi um milagre haver encontrado um especializado justamente nos tipos de caracteres que haviam nos pergaminhos. Haviam vários livros nesses pergaminhos, e um desses livros incrivelmente interessantes encontrado foi o livro de Enoque. Conta o livro que entre a criação dos humanos e o cataclisma mundial dos dias de Noé, houve uma grande rebelião por parte de alguns anjos. Estes eram chamados filhos dos céus, sentinelas, vigilantes dos céus, e também eram chamados de filhos de Deus. A história conta que os filhos dos homens, os humanos, se multiplicaram e nasceram filhas, elegantes e belas, mulheres irresistivelmente atraentes. Os anjos se rebelaram contra Deus, desobedecendo sua palavra, pois cada um resolveu enamorar-se das lindas mulheres que haviam na terra naqueles dias. Cerca de 200 anjos desceram até o Monte Hermon, que hoje é localizado a 1.296 metros acima do nível do mar, onde faz fronteira entre Israel com a Síria. E no cume do monte fizeram mútuos juramentos, a fim de não abandonar o plano de ficar com as mulheres e gerar filhos com elas. Eles sabiam
que era uma grande transgressão contra Deus. Porém, levaram a cabo o plano, cientes de que seriam castigados por este crime. Os anjos também, de grande formosura, cada um escolheram para si várias mulheres e geraram filhos com elas. O mundo havia se corrompido. Os anjos desobedientes ensinaram às mulheres magia, sortilégios, encantamentos, feitiçarias, conjurações e a arte de cortar raízes. Ensinou a arte de fazer pulseiras, enfeites, anéis e colares de pedras e metais preciosos. Mostrou às mulheres como embelezar as suas pálpebras com tinturas e do uso de truques de cosméticos para atrair e seduzir o sexo oposto. Ensinaram aos homens a criação de escudos e espadas, armaduras corporais, assim como procedimentos de metalurgia para a extração de metais. Ensinaram também astrologia, cura de doenças e ciência da medicina. Com o cruzamento de anjo e humano, surgiram 3 raças de gigantes sobre o planeta. Dos primeiros gigantes surgiram os Néfilins, e dos Néfilins surgiram os Eliod. Alguns gigantes possuíam 6 dedos nas mãos e nos pés. Eram extremamente fortes e possuíam diversas estaturas. Porém, podiam chegar à medida de 300 cúbitos, cerca de 137 metros. Eram chamados de homens valentes e de renome. Construções megalíticas foram espalhadas ao redor de todo o planeta, devido ao poder desses gigantes. Construções que hoje se tornam um enigma de como foram construídas, e com a nossa tecnologia atual é impossível de se criar. Havia aproximadamente 409.000 gigantes espalhados por toda a Terra. Estes eram os senhores do mundo. Tudo o que os humanos produziam, estes devoravam. E chegou um momento que tornou-se impossível alimentá-los. Então, eles voltaram-se contra os homens, devorando sua carne e bebendo de seu sangue. Começaram a ferir pássaros, animais terrestres, répteis e peixes. Existia uma grande contenda entre eles mesmos, devido a desigualdades. Praticavam o canibalismo de sua espécie, pois eram carnívoros, famintos e sedentos por beber sangue. Praticavam todo tipo de impureza, carnificina e lascívia. A injustiça e o derramamento de sangue havia contaminado o planeta. Eles pecaram contra os animais selváticos e as aves e contra tudo que caminha sobre a terra. E muito sangue foi derramado, e toda a imaginação e desejo dos homens era vaidade e maldade continuadamente. O mundo estava inundado no caos de prostituição, carnificina, e havia injustiça por toda a parte. A impureza habitava no coração dos homens e gigantes, praticando toda a espécie de maldade que se poderia imaginar. Deus então se enfureceu, vendo a anarquia, o caos e a imoralidade sexual que tinham sido causado pela interação dos vigilantes dos céus juntamente com os seres humanos. Então enviou os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel para algumas missões específicas, a fim
de amenizar os problemas causados pelos seus irmãos celestes. E batalhões de anjos saíram ao encontro dos anjos rebeldes, prendendo-os. Estes foram jogados em um abismo de trevas, o qual estão até hoje aguardando o juízo de Deus. Como não era de se admirar, todo o caos causado no mundo é estimulado nos bastidores pelo diabo, o grande anjo de luz, o qual um dia foi o braço direito de Deus, o qual se rebelara contra o Senhor nos mais altos céus, e também profanando o plano divino do jardim do Éden. Lúcifer, em sua mente, acha-se capaz de desviar de Deus todos os homens do plano do Criador. E naquela época antediluviana, pareceu que ele estava conseguindo mesmo. Por quase 5 séculos depois da morte de Abel, ninguém havia se destacado como servo fiel do Criador. Ao contrário, a conduta pecaminosa e ímpia tinha se tornado a norma. Porém, havia um homem que era de coração puro, inocente e não se contaminava com o mundo. Este era Enoque. Conta a história que Enoque começou a andar com Deus após ter gerado seu filho Matusalém. Sabiamente se isolou do mundo, procurando maior conhecimento e discernimento da palavra do Senhor. Conta a história que Enoque relata a Lameque, o seu neto, sobre a visão em que via seu bisneto nascer. Seu nome deveria ser Noé. Seria um profeta e ele verá a humanidade ser destruída, recomeçando novamente com ele por causa da iniquidade dos homens e gigantes em nosso planeta. Em alguns textos, faz relato sobre o nascimento de Noé, dizendo que Noé não se parecia nada com outras crianças da terra. Sua pele e cabelos eram extremamente brancos e seus olhos apresentavam um brilho incomum. Segundo a história, Lameque afirmou que seu filho não era um homem, e sim um anjo do céu. Com certeza não é de nossa espécie, conclui o pai. Enoque então recebeu uma missão divina, o qual era pregar a palavra aos homens de toda a terra. Enoque tornou-se o principal intermediário entre os dois lados do conflito, entre os anjos caídos e os anjos justos. A palavra pregada por Enoque naqueles dias era contra os anjos caídos que contaminaram o coração dos homens na terra. Ensinou o povo a obediência e exortação da palavra do Senhor. Ordenou que se espalhasse a todos os habitantes da terra a notícia de que todos aqueles que quisessem conhecer Deus e suas obras, que fossem falar com ele. Conta a história que no total de 130 reis e príncipes foram ao encontro de Enoque, solicitando que ele reinasse sobre eles. Enoque se tornou um grande rei sobre todos os filhos dos homens, pois o Espírito de Deus estava sobre ele. Promoveu a paz sobre a terra durante seu reinado de 140 anos. Após o seu reinado, Enoque se isolou novamente a fim de servir melhor ao Senhor. Começou a se afastar dos filhos dos homens gradativamente. E quando vinha falar com o povo, sua mensagem era de correção e obediência a Deus. Conforme o tempo passava, Enoque se distanciava ainda mais do povo. Enoque então começou a receber visitas de mensageiros do céu, anjos que desciam com veículos denominados de cavalos de fogo.
Dos veículos saíam fogo e fumaça. Enoque relata em seu livro que chegou a andar com estes anjos aos pontos mais distantes da Terra e aos confins do universo. Em seu livro, Enoque conta: recebi a visita de 2 homens de grande cultura, como jamais havia visto na terra. Seus rostos brilhavam como o sol, seus olhos pareciam lâmpadas ardentes. O fogo era expelido por seus lábios. Suas roupas pareciam plumas. Seus pés eram purpúreos. Seus olhos brilhavam mais que a neve. Chamaram-me por meu nome. Enoque relata que visitou assim 7 mundos diferentes do nosso. Viu neles criaturas aladas com cabeças de crocodilo e pés de caudas de leão. No 7º mundo, encontrou-se diretamente com Deus, o Criador dos mundos, e explicou a formação da Terra e do Sistema Solar. Em uma de suas declarações, Enoque afirma que para ele a viagem durava poucos dias, mas quando voltava para a Terra, séculos haviam se passado. Então chegou um momento que os reis sentiram falta de Enoque, pois ele havia se ausentado por muito tempo. Os reis procuraram Enoque e o encontraram. Quando o acharam, ficaram com muito medo, pois um grande temor divino pairava sobre o seu semblante, e nenhum homem conseguia olhar para ele, temendo ser punido ou morto. Enoque já não era um homem comum, pois exalava uma atmosfera divina ao seu redor que causava espanto. Entretanto, Enoque teve que se preparar para falar novamente ao povo de uma maneira que ninguém fosse ferido ou morto. Então, em um determinado momento, Deus lhe disse que era para que ele se preparasse, pois seria levado vivo aos céus. Novamente começou a dar conselhos e ensinamentos ao povo de como se comportar aqui na terra. Enquanto ele falava, um anjo do Senhor lhe chamou e disse que ele seria levado aos céus, pois iria reinar sobre os filhos de Deus, assim como ele havia reinado sobre os filhos dos homens na terra. Conta a história que Enoque falava ao povo quando um veículo denominado Cavalo de Fogo desceu do céu, e todo o povo pôde contemplar este grande evento. Enoque então subiu sobre o cavalo de fogo e começa a distanciar-se do povo. Conta que cerca de 800.000 homens o seguem pela sua jornada. Em um determinado ponto da viagem, Enoque diz ao povo para voltar, pois corriam o perigo de morte em segui-lo. Entretanto, alguns teimosos o seguiram por muito longe, chegando a agarrar-se no profeta, dizendo que também iria onde ele fosse. Insistiram tanto que Enoque seguiu sua viagem sem mais falar com ninguém. Em um determinado momento, um grande redemoinho surge no céu, cavalos e carruagens de fogo descem. Logo, Enoque é arrebatado e desaparece nos céus. No entanto, não se sabe o que teria acontecido com os homens teimosos que o seguiram, pois também sumiram sem deixar nenhum vestígio. Conta a história que todos os reis queriam saber o que teria acontecido com os homens que seguiram Enoque, pois estes não retornaram. Então foram até o local onde supostamente Enoque teria sumido, e havia muita neve no local,
Os reis pediram que a neve fosse removida, a fim de saber se os homens que seguiram Enoque haviam sido mortos. Entretanto, não encontraram nada. Concluíram então que os homens também teriam subido ao céu juntamente com Enoque. De acordo com a visão dos muçulmanos, é possível que se tenha construído pirâmides em reverência a Enoque, uma vez que esta foi a região onde ele subiu novamente ao céu e nunca mais voltou para sua família. É possível que ele seja o verdadeiro homem por trás do mito de Osíris, o deus egípcio. Segundo os escritos, Enoque teria se tornado o anjo Metraton, o que seria um anjo da hierarquia dos serafins, um anjo supremo, porta-voz divino, mediador de Deus com a humanidade, e também conhecido como o anjo da morte e da vida. Subiu ao céu para reinar sobre sentinelas, filhos de Deus, guardiões dos céus. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, escreva nos comentários e se inscreva em nosso canal.